Muito bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver assistindo. Estamos iniciando aqui grandes encontros com Laírson Bueno, sou advogado, e no nosso programa aqui a gente aborda todos os aspectos da sociedade que exigem algum tipo de análise, sejam eles políticos, jurídicos, de assistência social, cultural, esportivo, saúde, nutrição, enfim, todas as áreas. Inclusive, hoje gravamos já um outro podcast sobre a questão espiritual. Mas o podcast deste dia aqui é o podcast sobre nutrição esportiva e saúde. É o nosso tema de hoje. E a nossa entrevistada é Jéssica Leite, 28 anos, envolvida com esportes desde criança, em especial o judô. Em 2021, mergulhou no levantamento de peso olímpico, tendo vários pódios em Brasília e o 4º lugar no Campeonato Brasileiro de 2021 no Rio de Janeiro. Isso, entre outros detalhes, que eu suprimi do currículo dela, porque senão a gente vai falar mais do currículo do que de nutrição esportiva. Seja bem-vinda, é um super prazer, Jéssica. Boa tarde, Bueno. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje para poder falar um pouquinho disso que eu e muitas pessoas vivem, né? E a gente poder levar essa conversa para muitos outros conseguirem ter acesso a esse desenvolvimento. Jéssica, eu tenho notado que o pessoal que mexe com fitness, com levantamento de peso, fisiculturismo, enfim, todas essas atividades relativas à malhação, não escondem a idade. Por que isso? É porque é uma forma de caracterizar o potencial físico? O que é? É muito de expor o que pode ser feito, independente de idade, e ainda mais quem tem mais de 30 anos consegue fazer dentro do esporte, né? Normalmente as pessoas gostam de ocultar a idade por não ter capacidade de fazer alguma coisa, ou faz de uma maneira mais deficitária. Então, assim, a gente dentro do esporte, de academia, do crossfit, a gente gosta de falar, eu tenho mais de 30 anos, eu tenho 80, eu tenho 50, eu tenho 45, eu tenho 14, né? Como a gente também tem as turmas de adolescente e criança, e expõe. E é tranquilo falar que naquela idade ele tem essa capacidade para fazer isso. Certo. E esse levantamento de peso olímpico te fez largar o judô? Não, a minha trajetória, né, na infância, minha mãe sempre me colocou em atividade esportiva, ela veio do handebol de Brasília, né, e eu mergulhei no judô e consegui vários pódios aqui em Brasília também, fui para Minas Gerais com a escola e tudo mais, só que à medida que eu fui crescendo, né, me afastei da escola e aí eu não tinha aonde procurar o judô, né? Então, fui procurar outros esportes, né? Fui para academia, fui rata de academia na minha adolescência, ali até os meus 19 anos, e depois disso conheci o CrossFit na tentativa sempre de me manter em ativo, não ser sedentário, por históricos familiares de problemas de saúde mesmo. E nisso me encontrei no CrossFit, e o meu coach, né, o Dodi Pessoa, vi um grande potencial em mim. Então, com isso, fui desenvolvendo as habilidades dentro da modalidade de CrossFit. E lá tem, né, os 2 movimentos, que é o de snatch e clean jerk, que são específicos de levantamento de peso olímpico. E nisso ele viu um grande potencial e eu comecei a desenvolver esse potencial. E isso começa em que mês e que ano? Isso vem desde 2017 para cá. E aí, a partir de 2019, eu fui muito específica, fazendo só o levantamento de peso, que é o LPO, que a gente chama. Certo. Quais os títulos ou pódios que você considera os mais importantes? Eu considero o meu 4º lugar, né, que eu tive, que foi um evento nacional, né, competi com todas as mulheres do Brasil. Também não só de mulheres, mas também garotas que são sub-17, que a gente chama, e a sub-20. E dentre elas, né, cerca de mais de 20 mulheres ali, eu fiquei em 4º lugar, né? Tendo a chance ainda de subir para 3º ali, depois de alguma análise de recurso ainda, que estão sendo julgadas até hoje, mas foi o principal. Mas não foi somente. Em Brasília eu tenho bastante visibilidade devido aos pódios que eu também ganhei aqui em alguns eventos menores, né? Que envolve algumas academias, alguns boxes de CrossFit também. Então, neles também tem participação e conseguir alcançar também esses pódios neles aqui. Maravilha.
Quais os cuidados são necessários para os esportes que você pratica? Quais profissionais são essenciais para o levantamento de peso olímpico? Bom, aí é uma atividade multidisciplinar. Não basta ter só o professor ali para poder te auxiliar a conseguir o que você quer, né? Envolve também uma cadeia de nutrição que a gente precisa. Eu preciso de um acompanhamento nutricional muito próximo de mim, né? Então, eu tenho um nutricionista que eu entro em contato, aconteceu isso, eu vou competir, ela tá comigo também, né? Também tem a parte de médico, que principalmente por eu ser mulher, eu tenho a minha parte feminina que eu preciso tratar, né? Em contrapartida em relação à força. E hoje eu trato com o Dr. Arthur, ele lá da NLP, e ele me ajuda muito nessa parte de hormônios. E principalmente em relação à dopagem. Eu também sou um pouco contra em relação ao uso de anabolizantes. Então, ele consegue fazer uma coisa mais natural comigo, tanto ele quanto a minha nutricionista. E ele trata dessa parte de hormônio minha, tratando meu sono, que é algo muito necessário para quem é atleta, é um dos pilares que a gente tem em relação ao esporte. Você ter um sono de qualidade contribui muito para o seu desempenho, né? E ele também está, né, voltado nessa parte minha de suplementação para eu conseguir fazer o meu desenvolvimento. Tenho o apoio da academia com o meu coach, né? Ele disponibiliza o box para eu desenvolver a parte de musculação, a parte dos meus treinos técnicos em si, né? Quer dizer que você não enfrenta a fila. Você chega lá, você tem seu box. Eu tenho meu espacinho, sempre acompanhada com ele, não deixando de ter a presença desse profissional. Por quê? A gente levanta pesos além do nosso peso corporal. Então imagina. Isso que eu ia perguntar, Jéssica, você não falou de fisioterapeuta, não precisa? Necessito bastante. É uma peça-chave, tanto de forma preventiva quanto de forma curativa, né? Então eu trato com eles a liberação miofascial, ventosa, agulhamento a seco, tanto vai tratar para eu não ter as lesões, quanto vai me proporcionar a cura se algo acontecer. Só que a gente, né, sempre tenta tratar de forma antecipada, não vou me machucar. Então, a preventiva sempre vem antes. E aí, o fisioterapeuta é essencial, né? E a gente também acaba identificando algumas coisas que a gente pode fazer em casa. Então, a gente consegue hoje comprar uma pistola de liberação miofascial, já usar em casa, já adianta um pouco, né? Porque fisioterapeuta não dá para ser todos os dias, quem dera, né? E aí, então, em casa, a gente faz um pouquinho ainda dessas coisas, dá uma alongada, a forma como a gente senta, na hora de sentar para fazer alguma coisa, fazer algum tipo de alongamento específico, né? Sempre observando esse comportamento postural, para também estar ajudando no treinamento. Então não dá dor de coluna? Dá. Na coluna não, mas lombar, um ombrozinho ali, algumas pessoas até o joelho vai. Quadril também. Então na hora de levantar da cama é meio difícil. Ah, não é mais não. Hoje é mais tranquilo para mim, mas no começo era a base de Dorflex. Né? Mas depois que o corpo acostumou, foi tranquilo levantar todos os dias. E um atleta como você tem que tomar quanto de água por dia? Para não ter problema nos rins. Sim, bueno, hoje a questão não é nem tanto problema nos rins. Eu sempre bebi muita água, mas hoje eu tomo cerca de 4,5 litros. Mas por quê? O músculo precisa da hidratação. Então, não tem como só ser a parte alimentar para mudar a fibra muscular. Eu preciso da água para hidratar esse músculo e proporcionar a ele a conjuntura, né, de fibras ali que a parte molecular dele necessita. E água é essencial. Não é só mais rim, não é só matar aquela garganta seca mais. Certo. Eu realmente preciso, porque o músculo, ele tem essa necessidade de hidratação. Então, eu tomo muita água. Além da água, algum tipo de vitamina? Sim, eu faço não reposição, mas adicionar, né, já o que eu já tomo, magnésio, potássio, são muito importantes, principalmente no que está relacionado à minha contratura muscular, né? Que é a parte do nosso músculo em si, biologicamente, requer. Então, tem que sempre ter isso à disposição. E proteínas? Proteína bastante. E whey não pode faltar no dia. A gente sempre tem que tomar. Aquele energético que jogador de futebol toma, para vocês é importante ou não?
Gatorade, essas coisas assim? O Gatorade, sim, né? Powerade também, Aham. porque ele tem alguns minerais, né? Ele é Certo. isotônico. Agora, energético em si seria somente para acelerar. A gente não precisa ter gasto Certo. energético, a gente precisa de concentração. Então, se eu deixo a pessoa agitada com energético, talvez interfira nesse foco que ela precisa ter na hora de fazer o movimento. Então, não é tão interessante. Então, como funciona a questão da dopagem? É que advogado às vezes pensa no mal, né? Numa competição, né? Como Então, que eu posso me dopar para ganhar de você uma competição, por exemplo? Toma alguma coisa? Tem? Por exemplo, principalmente entre as mulheres, a gente precisa de um nível de testosterona elevado para conseguir desenvolver a força e tudo mais. Tem gente que busca esses esteroides para poder conseguir ter esse ganho de força. E com isso, então, ela acaba tomando oxandrolona, ligandrol, alguns, às vezes até testosterona injetável mesmo. Mas isso é permitido? Não. Ah. Acaba tomando e na hora que você vai para eventos oficiais, como o brasileiro mesmo, você faz o exame de doping, né, de urina. Todo mundo faz ou é sorteio? Não, é os pódios, né? Quem está no pódio vai ter já sabe que vai. É obrigatório fazer. E aí eles selecionam uma, duas outras pessoas para poder fazer. Mas a gente tem certeza mesmo, é os 3. É muito caro, então não consegue fazer essa dopagem de todos os atletas, que seria o ideal. Uhum. Então, como não consegue, faz o pódio, não tem saída. Principal. Isso. E seleciona algumas outras pessoas. E aí, se é pego, você é desclassificado, é suspenso, você não pode participar de outro evento que seja oficial, né? Seu nome fica registrado lá na ABCD, que é a associação de dopagem que a gente tem no Brasil hoje, que cuida dessa parte, né? Pela CBLP. E aí, você é submetido a isso para fazer a contagem dos principais que estão na lista que eles já divulgam, né? Me surgiu uma pergunta aqui que não está no script. Sim. Existe possibilidade do levantamento de peso olímpico entrar nesse sistema de apostas esportivas que tem no Brasil, no futebol, no basquete, etc., de apostar em quem vai ganhar a competição, a ter apostas em dinheiro? Poder pode. Porque não existe nada nesse porque sentido. não deixa de ser um envolvimento de, por exemplo, 20 pessoas que só 3 vão ganhar, né? E cada uma tem o seu desenvolvimento. Uma pode pegar 100 quilos, a outra pegar apenas 80. A gente, naturalmente, no nosso meio de convívio, a gente já tem aposta em alguns atletas, né? Certo. Mas apostas de... a gente, energéticas, né, espirituais, assim, eu sei que tem chance de ter pódio, essa aqui não tem, essa daqui não tem nem chance de passar para lá. Hoje você está conseguindo levantar quanto de peso? Hoje eu peso, acabei de me pesar, eu tenho 59,2, mas eu participo da categoria até 59 quilos. Os meus recordes hoje são 2 movimentos. No snatch eu já fiz 80 quilos e no clean jerk eu já fiz 98 quilos, né? Mais de 100% do Agora, meu peso. conta para o nosso telespectador o que são esses exercícios com esses nomes em inglês. Sim, o snatch é o arranco, né? É o segundo movimento mais complexo de ser feito. É aquele que você agacha e ergue o peso. Isso, então de uma vez só você tira a barra do chão e coloca acima da cabeça. E o segundo, com esse nome bonito? Clean jerk, né? Que é o arremesso. Esse tem uma pausa, né? Então você tira a barra do chão, coloca nos ombros e dos ombros você vai erguer para cima da cabeça. Então são essas 2 etapas aí. Um é direto, o outro tem uma pequena pausa no meio do movimento. Ok. Vocês poderiam falar um pouco mais como é a preparação de vocês para o treino, aquecimento, alongamento, que fazem para diminuir o risco de lesões, já que treinam com muita sobrecarga? E se você já se lesionou em treinamento ou competição? Certo. Vem uma preparação a longo prazo, Bueno. A gente não simplesmente foca naquele dia. Então, treino de mobilidade, de alongamentos é feito sempre, né? Sempre antes de começar o treino técnico, a gente está alongando, a gente está fazendo uma mobilidadezinha ali para esticar as articulações, né? O que a gente precisa. E isso aí já é uma forma preventiva, né? Da gente estar evitando lesões e esses tipos de coisa. E à medida que a gente vai
fazendo os treinos, até o nosso próprio professor passa algumas coisas para proporcionar, né, esse alongamento, essa mobilidade. E aí a gente começa o aquecimento com barra vazia, né, vai colocando carga, aumentando carga e trabalhando em porcentagens, até a gente chegar, né, ali em cerca de 90% do nosso recorde para poder entrar na plataforma para fazer a primeira carga, né, que a gente faz 3 tentativas de cada um dos movimentos. Então, a gente aquece até isso, então você tem que ter um tempo de aquecimento suficiente até a sua entrada para você não precisar descer carga, ficar subindo, descendo carga, gastar energia desnecessariamente para lá na frente não conseguir fazer nada, né? Quando eu digo lá na frente, na plataforma. E se eu já tive lesões, sim, já me lesionei. Eu já lesionei o pubis e já lesionei o ombro, né? E tenho condropatia patelar nos 2 joelhos. Os joelhos hoje estão tratados, né? Desde o CrossFit, o que eu fazia era fortalecimento de perna e de coxa para dissipar a energia que viesse do joelho. Então, eu consegui fazer isso. Então, não sinto mais essas dores, mas o ombro, eu senti, né, um incômodo e realmente eu acabei tendo uma musculotendinite, que os médicos chamam. Que é uma tendinite no braço, mas relacionada ao tendão que a gente tem debaixo do deltoide. E qual é mais difícil de curar, o joelho ou o ombro? Os 2. Qualquer lesão relacionada à articulação já é mais difícil, né? A gente faz a comparação de que o músculo ele é vermelho, a articulação é branca, ou seja, o músculo tem sangue. A região que tem sangue, você consegue ter uma recuperação muito mais rápida, porque ele consegue levar nutrientes, até a medicação que você toma, com maior facilidade. Já nas articulações, não. A gente recebe por regiões adjacentes. Então, não tem aquela deposição de nutrientes ali necessários e medicações para poder fazer essa recuperação tão rápida assim. Por isso que tem gente que acaba optando, por exemplo, por infiltrações, né? Que é na região em si. Certo. E eu ia lhe perguntar, essa questão da infiltração não é proibida? Não. Não, né? Não. Certo. Aí já entra a parte de anti-inflamatórias. E quanto tempo leva a recuperação de uma lesão desse tipo? Já que você vai pegar no pesado depois. Sim, então, assim, vai cerca de pelo menos uns 3 meses. Infelizmente, a gente não tem toda a arquitetura, por exemplo, que um jogador de futebol tenha, para melhorar de uma lesão em 1 mês. Uma estrutura, né? Sim. Então, a gente acaba, hoje, no levantamento de peso, a gente considerado um ovo em Brasília. Então, a gente é muito pequenininho. A gente não tem essa visibilidade para conseguir ter toda essa equipe. E em contraste com um clube de futebol, em que você não tem a estrutura, na verdade, quando o seu corpo vai ser exigido, vai ser muito mais que um jogador de futebol. Sim, muito mais. Muito mais peso, muito mais força, né? Em relação ao peso e força, a gente faz muito mais com eles. Eles exigem cardio. A nossa parte já é a de força mesmo. Certo. Uma coisa que o jogador de futebol faz, concentração antes do jogo. Vocês fazem no dia anterior, fica em repouso em casa, não sai para comer pizza, não sai para namorar, como é que é? Tem. A gente tenta, em relação à alimentação, a gente faz de tudo para manter o peso, né? Porque a gente compete em categorias. Então, por exemplo, eu tenho a necessidade de ficar em 59 quilos. Então, não posso me alimentar de forma que eu ultrapasse isso. Então, tem todo um cuidado. Como eu já estou num peso muito próximo desse valor, eu não posso sair para comer um hambúrguer, para comer uma massa. Um pudim de leite condensado, nem pensar. Não tem como. Então, eu fico em casa quietinha, ali na batata doce com frango, no arroz integral, ou no macarrão integralzinho ali, mais simples, com um molho de bolonhesa, né? Bem leve mesmo. Mas tem gente que não precisa bater esse peso e é tranquilo comer essas coisas. A gente só toma o cuidado mesmo para indigestão e causas que cause desconforto, né? Digestório, alguma coisa assim. O levantamento de peso olímpico é um esporte em que você fica solitária? E não é, né? Por quê? Nós vamos para a plataforma sozinhos. Não, a gente não treina, não compete com ninguém ao nosso lado.
né? E normalmente a competição é você contra você. Você que tem que superar aquela sua marca que você já fez. Você que tem que superar aquela disposição que você não teve antes. Então é muito você contra você mesmo para superar alguma coisa. Fica difícil até do juiz roubar, né? Fica, não tem como. Tá certo. Você acha que esses esportes vão crescer no Brasil com aumento significativo do número de academias no país? Não somente com o número de academias, mas hoje eu percebo que o levantamento de peso está crescendo porque tem gente se mostrando mais, né? A gente até criou a Federação de Levantamento de Peso do Distrito Federal e com o intuito de fazer esse crescimento aqui no Centro-Oeste, né? Existem outras federações já maiores, como por exemplo do Ceará, do Rio de Janeiro, que é a maior mesmo e mais Se não me engano, tem exposta. uma em Santa Catarina, né? Tem, Rio Grande do Sul também, Paraná, então já tem nessas outras regiões e a gente está criando a nossa para a gente conseguir fazer esse crescimento aqui no DF. Por quê? Porque, por exemplo, a gente teve 2 ganhadores no Rio de Janeiro que são de Brasília e ninguém nunca ouviu falar do nome deles aqui dentro, né? Então, a gente precisava dar essa exposição deles e fazer isso crescer aqui no DF, porque se foram 2 grandes potenciais assim, existe muito mais. Então a gente está em busca ainda dessas pessoas que querem, que têm potencial, que conseguem alcançar essas marcas também e levar o nome do Brasil. Esse dia eu vi alguém falar que esse culto ao corpo criou um novo tipo de fila. A fila para exercitar-se dos aparelhos das academias. Tem academia que faz o preço muito barato, mensal, Sim. E aí está dando fila, inclusive em Águas Claras. Principalmente. Mais academias, mais aparelhos ou preços mais altos? Qual que você acha que é a solução? Eu acho, uma coisa que eu percebo que acontece muito hoje em relação ao profissional de educação física, porque eu mesma já pesquisei personal. Personal é caríssimo, né? Só que o que a gente precisa? De saúde, de qualidade de vida. E uma forma da gente estar conseguindo isso é por meio das academias, é movimentar o corpo dentro das academias usando os aparelhos, né? Então, assim, ter academia disponível é essencial, né? Esse preço mais barato, mais em conta que um personal, ajuda muito a gente incluir mais pessoas para ter o seu desenvolvimento de saúde, de qualidade de vida, né? E a quantidade, às vezes, não proporciona aquela qualidade, né? Não é à toa que a gente vê várias pequenas academias fechando rápido, né? A questão não é ter muita academia, mas ter um preço acessível que proporcione um serviço de qualidade, que a pessoa possa se sentir bem em chegar, em ter uma atividade física ali, mesmo se ela souber, quando ela precisar de orientação, quando ela precisar de um atendimento mais específico, ela conseguir ter esse atendimento de acordo com o que está sendo pago, né? Eu acho que é válido a gente ter uma academia onde a gente possa pagar um preço que corresponda à qualidade do serviço prestado. Então, estamos conversando aqui com a Jéssica Leite, né, do Levantamento de Peso Olímpico, e está aqui conosco também o Lênio Anderson Rego Barbosa, que é nutricionista com pós-graduação na área e que é fisiculturista, vivendo há 25 anos no esporte, tendo inúmeros títulos de alta relevância, que ele mesmo vai explicar daqui a pouco. É isso mesmo, Lênio? Bom dia, boa tarde, boa noite, tarde, dependendo do horário que o nosso telespectador assistir, né? Boa tarde, Jéssica, que está aqui com a gente também. É isso mesmo, né? Estou há 25 anos aí na musculação, no esporte mesmo, já fazem 9 anos como competidor. Quer dizer que aquela foto que eu te vi com um monte de músculo não é à toa, né? Tem 25 anos. Eu tenho 25 anos, tem 25 anos de treinamento aí na musculação. Mas é que eu vim levar a sério mesmo aí a parte de competir, como eu falei, 9 anos aí, mais ou menos o primeiro campeonato. Certo. De lá para cá, passei 6 meses só parado, por um acidente de moto, algumas fraturas aqui na perna. Mas voltei. Quer dizer, não foi nem dor dos exercícios, foi da moto. Não, foi moto, foi alguns pinos e parafusos da perna, que eu virei uma parte da moto. Normalmente a gente não se machuca. Lênio, eu nesse início eu queria te perguntar, o que te levou a optar por essa carreira? Bom, tudo começou quando eu era um cara franzino.
Era um cara franzino, sou baixo, né? Tinha uma autoestima muito baixa por isso, e comecei e tomei amor por esse esporte. Vi uns caras fazendo e melhorando fisicamente. Um parênteses aí, bem rápido. Você tem que parabenizar seu fotógrafo, porque naquela foto, eu não sei se bateram de baixo para cima, você parecia muito mais alto. Nossa, 171. Esse é o fotógrafo, parabéns. Que maravilha. Talvez seja a simetria de tudo isso. É sempre o ângulo impressão. Ô, Lênio, e quais títulos ou pódios que você considera os mais importantes da sua carreira? O Brasiliense, né? Eu fiquei top 2 no Brasiliense 2 vezes, top 2 em Goiânia, né? Numa Copa Aberta, entre todos os atletas que quisessem competir. Fui para o Arnold. O Arnold é um campeonato internacional, né? Então lá tinha pessoal argentinos, gente de tudo quanto é lugar do mundo. Eu peguei o 9º lugar com mais de 26 atletas no palco, né? O Arnold é na Inglaterra? O Arnold Classic Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2017, certo. Se eu não me engano. Continuando aqui, quais são os cuidados que você toma na sua carreira com relação a medicamentos, vitaminas, proteína, outro tipo de remédio? Olha, o que eu tento fazer comigo e com os meus pacientes é a gente tentar ajustar os macros, né, que são ali a quantidade de carboidrato, gordura e lipídio, de acordo com a modalidade esportiva, né, e a fase que a pessoa está vivendo. Se tem uma demanda energética grande, ali você tem que ajustar aquela dieta de acordo com o esporte que ela está praticando. Então, deixa eu fazer uma brincadeira aqui, uma consulta gratuita pela Jéssica. A Jéssica, ela compete até 59 quilos, e ela está com 59,200. Certo. O que ela faz para perder essas 200 gramas? Eu já falei para ela parar de comer... 200 gramas é um copo d'água. Então, já falei para ela parar de comer pudim de leite condensado. É só eu dormir. Pronto, dorme um pouco mais, já amanhece mais hidratado. Uma vitamina C antes de dormir. Pronto. Acabou. Só vai isso. Vai urinar mais pela manhã. Pronto. Seus 200, vai perder uns 500, te garanto. Resolvido. É bom então, que eu já vou assim na margem de erro ali. Então, se eu emprestar meu remédio de pressão para ela, com certeza ela amanhece mais leve. Uma frosemida da vida aí é uns 3, 4 quilos fácil aí. Então, já ganhou uma consulta aí, viu, com Jéssica? Certeza. Mas aí, então, quais são esses cuidados que você toma no dia a dia, assim, alongamento, aquecimento, para não se machucar, a concentração no dia anterior, a competição e tal? Olha, o pior problema das competições geralmente são a desidratação. Não é a preparação em si, né? Ela é bem exaustiva, mas você ainda está ali com a quantidade razoável de alimento, né? E para ficar com aqueles músculos mais expressivos, o que a gente faz? A gente reduz muita caloria, aumenta o volume de treino e oferta muitos nutrientes. Ao contrário do que os outros acham, né, que a gente corta nutriente, é uma dieta escassa. Não é uma dieta escassa. É uma dieta rica em nutrientes e pobre em calorias. Né? Então, seu corpo começa a utilizar ali gorduras como fonte de energia. Até você chegar naquele... Uma pergunta, fruto da minha ignorância na área, lógico. O macarrão é bom ou é ruim nesse caso? Ele pode ser usado. Aí depende da fase. Numa fase que o atleta esteja construindo tecido muscular, né, ali a gente pode introduzir um macarrão sim. Até para ele aderir melhor à dieta, né? Certo. Se você tirar tudo que a pessoa gosta, a tendência é ela falar, não quero fazer, isso não é para mim. Não, é porque eu ouvi um fisioterapeuta falar que um time de futebol que vai jogar às 11 da manhã, ele tem dificuldade por causa do café da manhã e a questão do almoço, aí eles preferiam um macarrão por volta de 9 da manhã, 9h30. Perfeito. Um macarrão com frango desfiado. Aí, que refeição maravilhosa. Posição de vai ter carboidrato. Eu já estou gostando do nutricionista mais do que do atleta, porque o cardápio dele não está fitness. Tão fitness, né? Mas é isso. Vamos lá. Então, e sobre o aquecimento e alongamento... E a noite anterior da concentração, você concentra? Ou você... O estresse atrapalha o físico totalmente. Você está no Rio de Janeiro, você vai para a balada?
Não tem como. Não. Não tem como. Muito debilitado. Nessa fase final, a gente reduz muito a quantidade de água. Certo. Né? Então, a tendência é você ficar muito fraco e muito debilitado. Fica muito no hotel. Mas é para um dia X, né? Então, ali, nesse último campeonato que eu fui pro Arnold, eu levei 27 marmitas dentro do avião. Uau! Tudo preparado. Inclusive, eu não sabia, garfos ficaram, não deixaram passar, uns talheres, né, e tal. A parte de metal. E aí, levei tudo preparado, né? E fiquei lá, no hotel trancado, saía para fazer uns cardios pela manhã, arrumei uma academia provisória para treinar à noite e fiquei ali naquela concentração, treinando poses, coreografia, mais isolado, né? Ali é uma fase que você tem que ficar mais isolado, mais concentrado, porque a tendência de furar é muito grande. É uma vontade de comer ali, aquela questão de compulsão, ela vem. É provisória, mas vem. E você falou de cardio. O fisiculturista não tem ansiedade? Porque dizem que a ansiedade dá aceleração nos batimentos cardíacos. Tem, pode ter sim, mas é um ótimo... A musculação em si, né? Ela é um ótimo tratamento para ansiedade. Ali tem uma liberação de endorfinas, né? De hormônios ali que te deixam com a sensação de prazer. Só queria estar na academia. Eu pedi pro meu professor, passa 2 treinos por dia para mim, porque eu não quero ficar em casa. E foi a melhor hora para mim e a melhor forma de tratamento também. E assim, falando pra galera, né, assim, geralmente o pessoal não quer ir, né? Sim. Eles falam assim, eu não tenho disposição, você não tá entendendo, eu tô cansado. Eu falo, é isso mesmo, você tem que treinar para você ficar mais disposto. Sim. Quanto mais você treina, mais energia você tem. Sim. Né? E depois que você começa a ver os ganhos, aí dá aquela mais vontade ainda de estar ali, de fazer mais e mais e mais para alcançar o que a gente tem de objetivo. Aí você sai do... Aí a pessoa, muitos acabam percebendo que não é estética. Sim. Não é só estética, né? Você começa a perceber ali uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, uma noite de sono melhor, né? Uma disposição para trabalhar melhor. É uma ferramenta para outras áreas da vida da pessoa. Você acha que o seu esporte é um esporte solitário? Ainda é. Eu acho que sim. Acho que 90% da preparação é feita, como dizem, por trás dos bastidores, né? Não tem ninguém vendo. É sim. Você e um treinador, você preparando suas refeições o dia inteiro, né? Comendo, sentando à mesa ali, às vezes, com sua esposa e filho, eles comendo uma pizza e você com sua marmita. Né? Levantando à noite, 11 da noite, para fazer uma caminhada de 1 hora, porque você ainda não atingiu o seu peso. Ninguém vê isso. Então, eu considero, sim, um pouco solitário. Apesar de ter gente que liga perguntando como está, né? Pessoas que se preocupam, ainda não é um esporte em grupo, vamos dizer assim. Comunitário. Lênio, comunitário, nada comunitário. Lênio, hoje aqui você está respondendo e vai responder muitas perguntas de um ignorante. E o fato de ser ignorante, eu acho que assim, com relação ao tema, eu acho que é bom, porque é o que a população gostaria de perguntar, às vezes, né? Então, eu te pergunto, a questão das apostas esportivas que existem hoje no futebol, no basquete, no vôlei, você acha que uma hora pode chegar às competições de fisiculturismo? Eu acho que pode sim. As academias têm crescido muito, né? Eu peguei um pouco de você, da Jéssica, falando sobre isso. Cresceu bastante o número de academias. Por outro lado, os campos de futebol, os golzinhos que tinha nas ruas... Reduziram, praticamente acabaram. Os prédios e os Minha Casa Minha Vida acabaram com os campinhos. Acabaram. Cadê as quadras lotadas de futebol? Trocado por um celular, uma tela. Tem uma tela de celular, tá cada um num canto com uma tela de celular e as academias cheias de pessoas andando com o celular na mão, gravando vídeos e reclamando que a academia não presta e os professores não prestam. É boa essa. Ocupando o aparelho de quem quer treinar, né, Jéssica? Às vezes... Sim, e demorando ainda, não libera o aparelho. Essa criação do aumento das academias também gerou umas promoções, que nem uma academia nova que inaugurou em Águas Claras, preços baixos, e aí tem fila. Um novo tipo de fila. Antigamente existia a fila do INSS, né? Hoje nós temos fila na academia, né? Eu lembro que eu tive um tio
do meu pai, fisiculturista em Bauru, São Paulo, nos anos 60, né? Só existia uma academia em Bauru, né? E era num sótão, né? Um porão. Num porão, né? Porão melhor, Escondida. né? Bem escondida, embaixo de uma padaria. Nossa, não ajuda, o cheirinho de pão ali. É meu sonho achar uma dessa hoje. Era desse jeito, né? E hoje não, hoje, né? Tem muita academia e tal. E aí, como resolver essa questão da fila? Mais academia, mais aparelho ou preços mais altos? Mais academias. Academias talvez com limitação de número de alunos em certos horários. Eu sei que isso não é muito democrático e tal, mas acaba que ninguém treina quando tem 10 pessoas usando um aparelho. Por exemplo, entendeu? Eu vejo assim, o Conselho Regional de Medicina fiscaliza os médicos, a OAB fiscaliza os advogados, né? O CREF e os fisioterapeutas, mas eu não vejo um controle das academias. Existe? Existe o CREF, que controla ali o número de professor para número de estagiários para alunos. Mas isso, na prática, né, a gente vê que não funciona bem assim. Não funciona. Tem um estagiário e 200 alunos dentro da academia. Ele não dá conta de dar suporte para esse pessoal. Eles já não na academia conta. de CrossFit, a gente já percebe assim, que as aulas são por horário, né? Então, é mais específico, como ele tinha falado, vamos definir tantas pessoas por tal horário. Então, você tem aquilo ali disponível. E você acaba tendo uma orientação mais específica para você ali, sendo somente 20 pessoas treinando naquele horário. Agora, Jéssica, me responde depois o Lênio. O personal trainer ainda é um profissional pouco valorizado? Eu não diria não valorizado, mas não tão acessível, né? Como eu comentei, o personal... Por causa do preço? Ele tem um preço, né? E eu não discordo dele cobrar esse valor. Mas não tem pessoas suficientes para poder abarcar esse valor que ele está oferecendo. Então, o que as pessoas acabam procurando? Essas academias mais baratas, né? Que fica mais dentro do bolso dela, né? É o que é diferente, por exemplo, em regiões da gente aqui, Sudoeste, Águas Claras, Lago, você vê a galera com mais participação dos personagens. Já você vai para as regiões mais distantes do centro, você percebe que elas vão optar, sim, por uma Blue Fit da vida, um Smart Fit, a da esquina que custa R$70, que fica mais fácil para elas. Ou um cara se apresenta como personal trainer, né? Geralmente o dono da academia, o filho do dono, né? E não tem formação nenhuma na área, né? Nada. Nenhuma. Você também acha que o personal trainer é pouco valorizado? Eu acho sim. Tem crescido a valorização dele. Minha esposa é personal trainer, né? Certo. Até mandar um beijo para ela, Daniela, personal. E tem os filhos, né? Ela é personal trainer. Manda um beijo para os filhos. Você não tem filhos? Tem 2? Um filho de 18. Um menino. Um menino de 18, isso. E ela tem bastante aluno, mas foi uma luta, e como a Jéssica falou, os alunos dela são todos para cá. Né? Quando você vai para os subúrbios, as mesmas Blue Fit que tem aqui, quando vai para lá, você não vê personal dando aula. Né? Então o pessoal paga porque tem um preço acessível, mas não tem suporte para treino. Então, você vê muita gente treinando errado, com risco de lesão. Total. Às vezes, a gente que treina assim há bastante tempo, tenta ali dar uma forcinha aqui, outra ali, mas nem sempre a pessoa é bem receptiva, né? Porque ela não está te vendo ali com uniforme de personal, quem é você e tal. Outros escutam, mas falta, sim, professores para dar suporte para essa galera. O personal trainer, Jéssica, e depois Lênio, deve ser fiscalizado para não ser usurpado por falsos profissionais? Com certeza. O que eu vejo muito hoje é a gente perceber estagiário no lugar do professor. É mais barato, é uma mão de obra mais barata. E, às vezes, não tem até nem um supervisor para orientar ele. Olha, é assim que é melhor para você poder ensinar o seu aluno, para você ensinar alguém a fazer alguma coisa. Então, eu vejo como o Conselho de Educação Física, ele é, sim, fiscalizador, cumpre essa função dele muito bem. E a gente também percebe uma grande proporção de denúncias, né? As anônimas aí da vida, que fazem eles atentar para determinada situação, determinado local, né? Então,
Isso acontece nos grandes locais, academias, boxe, crossfit, salas de funcional, né, que tem até as menorzinhas, de pilates, essas coisas. Mas ainda tem aquele que vai no amigo, ei, o que você fez para a perna? Me manda aí, né? O seu treino não necessariamente é o mesmo que o seu amigo vai precisar. Não é isso que ele faz, né? É outra carga, é outra quantidade de repetição, sua condição corpórea pode ser totalmente diferente da dele, ele não vai suportar isso. Então, esse compartilhamento acaba gerando até lesões, se duvidar, né? Verdade. Lênio. De acordo total com a Jéssica. Né? A galera costuma pegar também a dieta de um e passar para o outro, o treino de um e passar para o outro, como se todo mundo, se a necessidade fosse igual, Sim. O condicionamento fosse igual, né? Ali as Jéssicas às vezes vêm se preparando ali com cargas ali gradativas, né, Jéssica? Sim. Aí por exemplo, você com uma amplitude de movimento que não te force a articulação. Sim, porque eu fui orientada. Eu fui orientada a agachar até o chão. Aí você passa isso para uma pessoa dura, travada. Quando ela passar do ponto, ela vai romper músculo ali, ela vai se lesionar. Por exemplo, Lênio, o cara que vai te orientar, você fosse um principiante, e o cara te passasse um número de repetições, né, de exercícios, sem saber que você tinha pino na perna, poderia te comprometer, né? Poderia. Para isso existe uma anamnese. Um profissional de respeito, né, que preza pela sua profissão, ele faria uma anamnese para saber suas limitações. Tem alguma lesão, tem alguma patologia? Né? Ali ele vai ter uma noção do que montar no seu treino. Lênio, agora me permita uma brincadeira. É o seguinte, toda mulher esconde a idade e a Jéssica não escondeu. Ela já falou que tem 28 anos. Você, no seu currículo, você escondeu. Você colocou que eu tenho 25 anos no esporte, mas não falou a idade. A idade, né? 4.2. 4.2. Aí. Tá Pronto, galera... foi jogado na mesa. Resolvido. Tá ficando grisalho aqui, não tá dando para esconder. Mas diz que é importante, né, no esporte colocar a idade para mostrar capacidade, né? É bom. Eu não me importo não com a questão de idade, não tenho problema com isso não. Jéssica e Lênio, vamos para a última pergunta. Lênio chegou um pouco depois, mas respondeu todas as perguntas também, né? Sim. Jéssica Leite, né? Eu, presente. Quais são os seus sonhos e objetivos a partir de agora? Então, desde que eu voltei do brasileiro anterior, meu objetivo é o próximo, né? O do ano que vem, querendo superar o que eu fiz. É de 2 em 2 anos? Não, de ano em ano. Anual. E os eventos daqui também, né? Voltar a fazer as principais cargas que eu já fiz. Infelizmente, eu tive um déficit aí por causa de questões de saúde. Mas nunca deixaram de ver potencial em mim. Então, foi uma questão de bater peso, uma questão de voltar a ter força, uma questão de cabeça mental também, deixar a ansiedade de lado para conseguir fazer tudo que eu tinha para fazer. Então, o próximo brasileiro para poder alcançar aí, se tudo der certo, um pódio aí, e desenvolver aqui em Brasília, né, com a federação, com a FELP, desenvolver essa questão de mostrar quem é o levantamento de peso, já que é algo que não é somente um powerlift, né? Levantar no agachamento, no supino, como normalmente é conhecido, né? Existe essa parte e não é à toa que o primeiro lugar do Pan-Americano masculino que a gente tem é brasileiro, né? Das Américas, o melhor das Américas foi do Brasil. E quem é a sua referência no Brasil? No Brasil, que eu tenho de referência, de forma geral, Fernando Reis. Né? Agora, especificamente como mulher, a gente não tem pessoas de longa história, né? Mas a gente tem pessoas jovens, meninas até mais novas do que eu, com menos de 20 anos. Que estão despontando. E estão lá em cima, acabaram de chegar de competição, né, do Pan-Americano aqui perto. Então, eu também tenho elas, a Júlia Rodrigues, a Raquel, principalmente a Dudinha, né? Ela fez 18 anos, se eu não me engano, 18 ou 20, e levantou 120 quilos de clean jerk. Nossa. Sensacional, né?
E ela se tornou uma referência para mim. Aqui em Brasília eu também tenho a Adriane Guedes, ela é a principal realmente de Brasília, né? Eu venho depois dela. E ela também é outra referência que eu tenho com as marcas que ela tem, né? Então, assim, a gente sempre busca superar a si mesmo, né? Não necessariamente alcançar tal pessoa, porque às vezes eu posso fazer até menos, mas eu também posso acabar superando aquele atleta. Então, a marca dele, para mim, é uma forma de inspiração, claro, mas é sempre a briga comigo mesmo. Levantar 120 quilos não é brincadeira, não, né? Ela levantou. A minha mulher não dá conta de me levantar. Ó, a gente com 59 quilos, ela levantou o dobro do peso dela. Quantos quilos você tem, Jéssica? Só por 59,2 hoje, né? Mas a nossa categoria é até 59. É por isso que tá querendo tirar as 200 gramas dela. Por isso que eu queria tirar essas. Eu vou tirar, eu adoro fazer isso. Mas é só dormir. O meu você não se preocupa, não. O meu é só dormir, eu resolvo isso. Lênio Anderson, né? O nome artístico, né? E aí, seus sonhos e objetivos agora? Para esse ano, para o ano que vem? Olha, no esporte, meus sonhos e objetivos, na verdade, dão uma alavancada na carreira de nutrição. Eu voltei a competir, na verdade, para mostrar para o pessoal que eu passo por essas dificuldades que eles passam, que eu sei como é difícil falar não para determinados alimentos quando a gente deve falar, né? O fisiculturismo é um marketing para o nutricionista. Para o nutricionista, né? Eu vivo o que eu falo, né? Eu tenho coerência com o que eu falo. Então, eu acho que isso dá uma credibilidade maior. É tipo aquele professor de educação física que não treina, né? Tipo, ele vai te dar uma aula como, né, Jéssica? Você aceitaria? Não. Não. O nutricionista gordo não. Desculpa, gente, mas não. Não tem como. Não, para o que eu quero, não. Então, a minha ambição, eu vou botar assim, seria isso, alcançar um público maior, né? Mostrar que é possível. Eu entendo as dificuldades, eu estou fazendo tudo de novo, eu não precisava estar fazendo isso, né? E resolvi fazer pela questão disciplinar também, né? Para melhorar ali, na hora que falar assim, eu vou passar 3 meses comendo isso e aquilo. Eu vou passar 3 meses comendo isso e aquilo, não importa. Se lá em casa tem pizza, se me chamaram para jantar, eu vou junto. Se você é o chato da rodinha, quando eu sair. sinto o cheiro, eu peço outra para eles e como minha marmita e vou embora. Né? Então tem jeito. Tem jeito. Tem como. Tem como. É isso. Mas tem outros campeonatos até o final do ano, tá? Maravilha. Tem mais 2. Que ótimo. Bem, Jéssica, eu queria colocar nosso microfone e câmera à disposição para suas considerações finais. Bom, eu acho que esse tema sobre nutrição e saúde é algo que a gente percebe que o brasiliense e o brasileiro em si busca mais, né? A gente só sempre viu a cultura de comer comida rápida, a vida acelerada que a gente tem está proporcionando isso, só que eu acho que as pessoas começaram a ter uma visão diferente. Qualidade de vida é necessário. Você não vai para uma academia, não um nutricionista, não um médico, só porque você está doente, só porque você precisa emagrecer, seu colesterol está alto, sua glicemia não... Não. Você vai por necessidade, né? E uma frase que até o meu próprio professor fala, o meu coach, o Dodge, se apaixone pelo processo. Confia. Não foi de um dia para a noite que a gente ganhou tantos quilos, né? Não foi do dia para a noite que a gente alcançou aquilo dali. Então não vai ser do dia para a noite, como a gente percebe muitas pessoas querendo fazer com a redução, por exemplo, de estômago, fazer do dia para a noite. Não tem como. Se você faz isso do dia para a noite, você vai proporcionar um prejuízo a longo prazo, né? Que é o que a gente percebe das pessoas que fazem bariátrica a longo prazo. Então, esse cuidado deixou de ser só um estereótipo para ter um corpo bonito. Tem gente hoje que vai para academia, você não vê o corpo como nós temos, definido, com músculo exposto, mas que está tendo qualidade de vida, né? A longevidade daquela pessoa vai ser muito maior do que aquele que está sedentário, né? E a gente percebe isso também difundido em toda a sociedade. Agora não existe mais classe. Não é só quem tem condições de pagar uma academia, um profissional que tem acesso. Existe a Bluefit, a Smart, a Green, agora tem a Evolve, daqui a pouco tá abrindo até a Pink aí, nesse sentido, né? E existem as pequenininhas. Então as pessoas, sim, estão procurando. Só que aquela coisa, a gente precisa, sim, ter conhecimento do que você está fazendo. Não basta você estar comendo,
e não entender o que é aquela comida está te proporcionando. Assim como não é certo um amigo seu, me passa sua dieta, me passa seu treino. As coisas são muito específicas para o seu condicionamento. Então, procurar profissionais hoje é necessário. E deixo até assim que não é só um nutricionista, não é só um médico, um endócrino, um professor de academia. Hoje a gente precisa muito da parte mental. Um psicólogo ajuda muito. Se você não consegue sair da sua casa para ir para uma academia, um psicólogo pode te ajudar com uma terapia. Um psiquiatra, se você está numa depressão. Né? Sim, essas pessoas, sim, que cuidam da mente da pessoa, contribuem bastante para que essa qualidade de vida dentro de uma academia seja muito maior do que aquilo que já está acontecendo com ele, né? Então, ter essa vontade de estar melhor consigo mesmo é essencial hoje em dia para a gente, porque a cultura que a gente está vivendo de rapidez, né, tá acabando um pouco um pouco não, muito com a nossa saúde. Então, frear um pouquinho, pisar ali, puxar tirar o pé do acelerador ali para poder olhar, sabe? E às vezes até ter gosto de cozinhar sua própria comida, do seu tempero, de você chegar em casa aquele cheirinho de alho e de cebola, sabe? E não simplesmente um McDonald's da vida. Não quer dizer que eu nem o Lênio, por exemplo, não comemos, a gente come. Tem a refeição lixo ali que a gente que é a mais conhecida. Mas o dia a dia, a regra, o normal de ser saudável, de procurar estar bem com o seu corpo, é muito importante e a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa, sim, de profissionais qualificados e não só o professor de educação física ou algo assim. Um nutricionista em si, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, aquele que for necessário para a gente conseguir essa condição da gente. Certo. Ô, Lênio, antes das suas considerações finais, eu queria abordar um aspecto contigo que eu entendo muito sério. Eu sou síndico de um prédio onde eu tenho uma academia. E eu acho estranho, eu não sei se porque a advocacia é muito regulamentada, muito fiscalizada, eu acho estranho eu não ser obrigado, como síndico, a ter um personal trainer na minha academia, contratado para fiscalizar o exercício dos moradores. Deveria. Eu acho estranho porque desce lá uma pessoa de 60, 70 Sim. anos para andar na esteira. Às vezes acelera a velocidade demais, cai na esteira. Enfim, acidentes que estão passíveis de correr, de levar até uma morte. Sim. Né? Gente mexendo no elíptico, lá sem ter noção, em outros aparelhos, né, mais pesados, sei lá, e não tem uma exigência. Aí o que acontece? Alguns moradores contratam os personal trainers, né, e vão para lá, mas assim, eu nem tenho convicção que todos os personal trainers são realmente personal trainer de verdade. Estão registrados, têm apoio do conselho. Eu não recebo uma visita do conselho lá de fisioterapia, CREFIT, né? CREFITO. CREFITO de Educação Física. E de ninguém. E eu acho estranho porque você monta um boteco, você tem que ter um alvará, né? Eu tenho uma academia que eu tenho 136 famílias, cerca de 550 moradores do prédio. Bastante gente. E ninguém fiscaliza nada nesse sentido. O CREF, o que acontece? O CREF tem pouca gente para fiscalizar esse tanto de academia que abriu. Né? Eu acho que isso Não, e só em Águas Claras são mais de 1000 condomínios. Imagina cada um com uma academia. São 1000 academias. Eles vão mal nos que tem CNPJ, imagina que está dentro do prédio. Não vai, não. Não dá conta. Não dá conta, não dá conta. E isso deveria ser um trabalho, já que o senhor percebeu aí sua visão aí, né? Como síndico até, eles deveriam sim contratar um personal para ficar lá, né? 2 por dia, vamos botar assim, para ajudar esses moradores. Como o senhor falou, tem gente que tem problema cardíaco, viu um vídeo na internet, né? Corre lá e repete o treino, viu o treino da Graciane Barbosa, eu vou treinar igual ela. E vai para a academia e começa a fazer loucura na academia, coisa que aquelas pessoas que postam às vezes nem fazem.
Né? Estão ali para ganhar visibilidade. Visualização. Eles treinam o básico, geralmente, a grande maioria é o básico que funciona. Sim. É isso. E o microfone e a câmera à sua disposição para despedida. Lene, espero que você tenha gostado da entrevista. Um bate-papo na realidade, claro. né? Adorei o bate-papo, bem descontraído, bem tranquilo e espero que esse bate-papo tenha alcançado aí, sei lá, se alcançar uma pessoa, eu saio daqui com meu coração feliz. Valeu a pena. Né? Já valeu a pena. Mudar a né? vida de Mudar alguém. a vida de um que está assistindo, seja o dia que for, quando for, já valeu a pena. Ok. É isso. Telespectadores, não reclamem, aprendam o que Deus permitiu. Deus não erra. Até o próximo podcast. Grande abraço. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Lênio. Grande prazer, super prazer estar com vocês aqui, tá? Foi ótimo. Fomos!